O que uma fruta proibida, uma lei da física e um gigante da tecnologia poderiam ter em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta, acredite, conecta momentos decisivos da história da humanidade e mostra como uma simples fruta vira um símbolo poderoso de transformação. Pois é, a resposta é a maçã. E a história de como ela une esses três pontos que parecem tão distantes revela muito sobre a nossa busca por conhecimento, nossa tentativa de entender o universo e, claro, sobre a era da inovação em que a gente vive hoje. Nossa jornada vai de um jardim mítico a uma revolução na ciência, até chegar no Vale do Silício. Então, vamos nessa! Nossa primeira parada é onde essa história toda começou, simbolicamente, claro, o Jardim do Éden. É aqui que a maçã se transforma nesse ícone da tentação, do saber e das consequências das nossas escolhas. E aqui já vem a primeira grande surpresa. Se a gente for olhar o livro de Gênesis, ele fala sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas em nenhum momento ele diz que fruta era essa. Então, de onde veio essa ideia de que era uma maçã? A resposta, olha que curioso, está num jogo de palavras do latim. Quando a Bíblia foi traduzida, a palavra para maçã, que é malon, soava quase igual à palavra para mal, malon. Essa semelhança criou uma conexão simbólica que foi forte demais para ser ignorada. E essa associação simplesmente pegou. Na Idade Média, a ideia já estava bem forte. E aí, com a Renascença, os grandes pintores começaram a retratar a cena do Éden sempre com uma maçã. Eles basicamente cimentaram essa imagem na nossa cultura, transformando o que era uma coincidência linguística num símbolo universal. E essa busca por conhecimento dá um salto de séculos e nos leva direto para a nossa segunda maçã. Agora, a gente está no meio da Revolução Científica, num dos momentos mais famosos da história do pensamento humano. Essa citação vem do biógrafo e amigo de Isaac Newton, William Stokely. É praticamente o relato original que deu vida à lenda. Newton, já mais velho, contou para ele como a ideia da gravitação surgiu num momento super simples, de pura contemplação. Então o ponto-chave aqui não foi a maçã caindo, mas a pergunta que isso provocou na cabeça dele. Newton não se perguntou se a maçã caía, mas por que ela caía sempre reto em direção ao centro da Terra. Foi esse pulo do gato, essa curiosidade, que levou ele a pensar numa força invisível que rege o universo inteiro, a gravidade. Mas e se essa história que todo mundo conhece for só isso mesmo, uma boa história? Vamos dar uma olhada no que pode ser verdade e o que pode ser mito por trás dessa lenda. Primeiro, vamos logo acabar com o maior mal-entendido de todos. A maçã nunca caiu na cabeça do Newton. Isso foi um floreio, um detalhe dramático que adicionaram depois para deixar a história mais interessante. A inspiração veio da observação, não do impacto. Outra visão bem interessante é que a maçã talvez nem tenha sido um evento real, mas sim o que a gente chama de experimento mental. Newton era um gênio da abstração, então ele pode ter usado a imagem de algo comum, uma maçã caindo, para explicar uma ideia gigantesca que ele já estava desenvolvendo. E claro, tem a visão mais cética. Newton só começou a contar essa história da maçã décadas depois de ter feito suas descobertas. Alguns historiadores acham que ele, talvez um gênio também em marketing pessoal, criou ou pelo menos enfeitou a história para tornar sua genialidade algo mais palpável, mais fácil de entender. Sendo verdade ou mito, o fato é que a maçã de Newton virou o símbolo do momento Eureka. E é justamente essa imagem de inspiração que nos leva para a nossa terceira e última maçã, a que basicamente moldou o nosso mundo digital. A conexão aqui é direta e genial. O primeiro logo da Apple, lá de 1976, era uma homenagem super literal a Isaac Newton, com ele sentado debaixo da macieira. Era um logo complexo, quase um brasão, e durou pouquíssimo tempo. O Steve Jobs queria algo simples, moderno, icônico. E foi assim que nasceu a famosa maçã mordida, que evoluiu até se tornar um dos símbolos mais reconhecidos do planeta. Ok, mas e a mordida? Por que não usar uma maçã inteira? Esse pequeno detalhe abriu espaço para um monte de teorias e lendas. Muita gente acha que é uma homenagem a Alan Turing, o pai da computação. Outros dizem que é uma referência ao fruto do conhecimento de Adão e Eva. Tem até a teoria do trocadilho com byte de computador. Mas a verdade, segundo o próprio designer Rob Janoff, é muito mais prática. Ele só colocou a mordida por uma questão de escala. Era para garantir que, mesmo bem pequeno, o logo parecesse uma maçã e não uma cereja. Simples assim.
E assim a gente fecha o círculo. É incrível pensar nisso, né? Uma fruta que simboliza desde a desobediência no Éden, que nos deu a consciência, passando pelo insight de Newton, que nos deu as leis do universo, até chegar na visão de Jobs, que colocou todo esse universo de informação na palma da nossa mão. Cada uma dessas maçãs marcou uma revolução na forma como a gente se enxerga e entende o mundo. Isso nos deixa com uma pergunta. Agora, numa era de inteligência artificial, de exploração espacial, qual será o próximo grande símbolo? Qual vai ser a maçã da próxima grande virada na nossa história?